Oração para perder peso. É isso mesmo. Eu sei que você dirá para alguém ou pensou consigo mesmo agora: eu não acredito nisso. Tudo bem, vamos para o vídeo? Não esqueça de compartilhar, de se inscrever e de enviar para os seus amigos. Deus te abençoe. Hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, no mínimo curioso. Já pensou em cultos religiosos com orações para emagrecer? Pois é, vamos analisar a crítica bem forte que um pastor fez sobre essa prática. Então vamos começar entendendo o que é isso, né? Uma oração para perder peso? É o fenômeno que está no centro de toda essa polêmica e que levou o pastor a se manifestar. E a pergunta que não quer calar é: será que a oração pode mesmo emagrecer alguém? Essa é a questão que o pastor Ailton Santana coloca na mesa para a gente pensar junto. Olha só essa frase. Parece brincadeira, mas não é. Uau! De cara, o pastor já mostra que o negócio é sério. Ele não está falando de algo hipotético, não. É uma prática real que claramente o preocupa bastante. Então, a coisa funciona assim. São cultos onde o foco principal é queimar calorias pela fé. É isso mesmo. E o mais impressionante é que existem relatos de pessoas que dizem ter saído de lá sentindo as roupas mais folgadas, como se um milagre de emagrecimento instantâneo tivesse acontecido. Ok, entendemos o fenômeno. Agora vamos ver como o pastor reage a isso. E olha, ele não alivia nem um pouco. Ele usa termos bem fortes para classificar o que ele chama de absurdos psicológicos e profanos. A crítica dele é direta, sem rodeios. Ou seja, para ele não é só uma prática diferente, é uma distorção total do que a igreja deveria ser. Ele vê isso como algo enganoso e pior, profano. Mas o que significa profano nesse contexto? Basicamente, é usar o que é sagrado para fins mundanos, sabe? Tipo, usar a fé para resolver uma questão de estética. É aí que está o conflito que ele aponta, o desejo terreno contra a verdadeira devoção espiritual. E na visão do pastor, esses cultos viram uma espécie de isca. Em vez de atrair gente interessada em servir a Deus e aprofundar a fé, acabam chamando quem está atrás de um benefício imediato, seja estético ou material. O motivo, segundo ele, é o errado. Isso nos leva direto para o coração da crítica dele, que é essa divisão clara. De um lado, a vaidade, do outro, a adoração verdadeira. E aqui a gente vê bem essa divisão. De um lado, as preocupações mundanas, perda de peso, aparência, bens materiais, coisas ligadas à psicologia humana. Do outro, o que ele defende como foco espiritual. Adorar a Deus, servir ao próximo, construir o caráter interior com base na palavra de Deus. A grande crítica dele é que estão trocando um pelo outro. A lógica dele é bem simples. Na verdade, ele diz, olha, cada coisa no seu lugar. Se a questão é saúde ou aparência, o caminho é a academia, médico, nutricionista. A igreja, para ele, serve para outra coisa, não para fins estéticos. E é importante entender que, para esse pastor, a oração para emagrecer não é um evento isolado, um ponto fora da curva. Não. Ele enxerga isso como parte de um padrão maior de práticas que ele considera, bem, absurdas. Coisas como venda de terrenos no céu, enterrar óleo ungido, troca de anjos. A crítica dele é um movimento todo. Onde nós vamos parar com essas barbaridades religiosas e espirituais? Essa pergunta que ele mesmo faz, diz tudo, né? Dá para sentir angústia na voz dele, uma preocupação real com o rumo que as coisas estão tomando e o que isso pode causar na fé das pessoas. Certo, mas é o argumento mais comum que as pessoas usam para defender essas práticas. Aquele, mas funciona. Vamos ver como o pastor lida com essa ideia, que ele chama de a falácia do se funciona. Para entender o ponto dele, a gente precisa falar rapidinho sobre o que é o argumento da utilidade. É basicamente aquela ideia de que se algo traz o resultado que a gente quer, então tá tudo certo, é válido. Se funcionou, é bom. Só que o pastor vai dizer, não é bem assim. E aqui vem o checkmate dele. Ele diz, nem tudo que funciona é de Deus. Nem tudo que dá certo está certo. Forte, né? Ele está separando completamente o resultado da fonte. Para ele, só porque alguém se sentiu bem ou viu uma mudança, isso não quer dizer de jeito nenhum que a prática é divina ou correta. Ele vai além e oferece outras explicações. O que as pessoas sentem pode ser, por exemplo, o poder da mente, autossugestão, um efeito placebo, fatores psicológicos. E o perigo, segundo ele, é exatamente confundir esses fenômenos humanos com uma intervenção divina.
E com isso, a gente chega na parte final da análise dele, que é basicamente um grande alerta para a igreja, um chamado à reflexão. Então, qual é a grande mensagem que fica? É um chamado ao discernimento. Um apelo para que os fiéis baseiem a fé nas Escrituras, na Bíblia, e não em práticas que, apesar de atraentes, podem não ter fundamento. É sobre analisar e não apenas aceitar o que é popular ou o que parece dar resultado. E ele define o que seria a prova de uma fé verdadeira com essa frase. Ou seja, não são os resultados espetaculares ou os milagres visíveis, mas sim a transformação interior, a formação do caráter, o esforço para andar como cristão. Para fechar, ele deixa esse retado final: nem tudo que reluz é ouro. Examinai todas as coisas. É um convite ao pensamento crítico dentro da própria fé. E fica a provocação, né? Num cenário com tantas novidades e práticas diferentes, como saber o que é genuíno e o que é só a aparência?